incomoda mais. Tudo ao redor está dizendo, já morreu. Tudo ao redor está dizendo, olha, não incomoda mais Jesus. Mas a nossa fé fala assim, não, eu sei que se o histórico de Jesus é se por onde ele passou as pessoas foram curadas, eu tenho a esperança de que se ele entrar na minha casa, as coisas lá na minha casa vão mudar. E aí, Jesus disse para ele assim, não temas, não tenha medo, você somente precisa crer, creia somente. E a vida de Jairo nos ensina algumas coisas específicas. Eu gostaria de aplicar 3 coisas para nós nessa reflexão dessa manhã. Nós possamos sair daqui com essas 3 coisas, pensando sobre elas. A vida de Jairo, a história de Jairo, a menina enferma, a menina morta, depois a menina ressuscitada. Ela nos ensina 3 coisas. Primeiro, que nós precisamos entender que o milagre ele precisa de um ambiente de fé. O milagre ele precisa de um ambiente de fé. A solução aqui, ela não está no recurso na vida de Jairo. A solução aqui é que Jairo não voltou para casa enquanto ele não trouxe Jesus para casa. Jairo não voltou para casa enquanto ele não trouxe Jesus. Aqui não está falando sobre a influência. Aqui não está falando sobre quantos argumentos ele tinha, quanta sabedoria, quantas faculdades ele tinha. Aqui não está falando qualquer outra coisa. Sabe? Qualquer outra coisa que não fosse Jesus entrando naquela casa não teria resolvido o problema daquela família. Não, o que a gente precisa na verdade é de uma viagem. Não, qualquer outra coisa que não fosse Jesus entrando naquela casa não teria resolvido o problema da família. Eu quero que vocês pensem que quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus não foram os soldados pretorianos. Quem crucificou, quem condenou Jesus foi a própria igreja. A igreja do seu tempo, a igreja da sua época. Os religiosos, os fariseus da sua época rejeitaram a palavra de Jesus. Porque eles queriam que Jesus chegasse como um rei imponente. E Jesus precisou ser beijado por Judas. Porque esse era o sinal de que ele era o escolhido. Porque Jesus se misturava na multidão. Ele chegava com uma aparência de qualquer um de nós. Sabe? E Jairo era o cara que exercia influência. Que ele era o cara grandão. Mas ele entendeu que a igreja do seu tempo pouco podia fazer pela sua filha. Ele entendeu que a política do seu tempo pouco podia fazer pela sua família. Ele entendeu que a influência, que o dinheiro que ele tinha pouco podia fazer pela sua família. Nós precisamos entender que existem coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Não é uma energia positiva. Não é uma energia positiva. É Jesus. Só Jesus pode fazer. Segunda coisa. Jesus tira da casa as pessoas que não creem no milagre. E é interessante que quando a gente leu junto, Jesus chega e eles estavam chorando, né? Estavam pranteando, chorando desesperado. Quando Jesus fala assim, não, ela não está morta, ela apenas dorme. Essas mesmas pessoas, porque a Bíblia fala assim, ó, todos começaram a rir. E esses detalhes na Bíblia eu acho incrível. Porque essas mesmas pessoas que estavam chorando, elas começaram a rir. Sabe? Pessoas que estão com a gente ali sem uma razão clara. Não, os nossos amigos de farras, nossos amigos de bagunça. E tem gente que realmente é parceiro para esses momentos, mas nos dias de dificuldade eles não conseguem trazer vida para a nossa casa. E o milagre ele precisa de um ambiente. O milagre ele precisa de um ambiente. Precisamos estar conscientes de que o milagre precisa de um ambiente de fé. Se queremos um milagre nas nossas casas, nós precisamos entender que nós precisamos também filtrar as pessoas com as quais nós andamos juntas. Nós precisamos filtrar as nossas amizades. E eu quero dizer para vocês que as amizades são muito importantes. Existe um provérbio na Bíblia, em Provérbios capítulo 17, versículo 17, que diz assim, em todo tempo, ame um amigo, e na angústia nasce um irmão. Quantos aqui não passaram por um momento de funeral? Eu posso dizer para vocês que desde o começo da pandemia eu já fiz certamente mais de 20 velórios. Desde o começo da pandemia. E muitos desses velórios que eu passei a madrugada junto com esses meus amigos, eu posso dizer para vocês que não resolve o problema, não levanta ali o corpo, não devolve a vida para aquele corpo.
mas só o fato de estarmos juntos, nós nos conectamos às pessoas nos momentos de dor. É bom termos amigos, mas é bom termos amigos que não apenas riem no dia da nossa dor, mas amigos que creem no que nós cremos. Isso é mais importante. Mas as pessoas da casa pouco poderiam fazer para mudar a realidade de Jairo e sua família, porque num momento choravam e no outro estavam rindo da possibilidade do milagre. E nós temos que andar com pessoas que creem no milagre como nós cremos, porque essas pessoas trazem vida para a nossa vida. Terceira e última verdade é que nessa casa tem o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E isso eu acho incrível, porque Jesus expulsa aquelas pranteadoras ali, porque nesse Israel antigo existiam as mulheres, as carpideiras. O nome era esse, carpideiras. Pessoas que eram pagas para chorar nos velórios. Pessoas que eram pagas. Quanto mais dinheiro tinha no velório, era o dono ali daquele morto ali. Quanto mais dinheiro se tinha, mais gente chorando tinha. Mostrava poder. Até no dia da morte mostrava uau, tinha muita gente chorando. E Jesus expulsa todas essas pessoas desse lugar. E fica Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. E aqui, irmãos, aqui ó, eu falo para vocês, aqui tem a chave desse versículo. Aqui tem a chave desse texto. Por quê? Eu gosto desse padrão estabelecido por Deus. Porque não tem milagre sem ter a família reunida. Não tem milagre sem ter o pai, a mãe e a menina. Ainda que morta, ainda que enferma. Não tem milagre sem a família reunida. E eu posso dizer para vocês que eu tenho 31 anos e aos meus 18, 19 eu me rebelei contra a minha casa. E eu saí da minha casa porque eu era dono do meu nariz, eu já trabalhava a minha vida inteira. E eu fui morar sozinho e tal, e aquela coisa, não, eu sei, E antes de eu me casar, eu precisei voltar para minha casa e precisei refazer alguns caminhos com meu pai e com a minha mãe, porque não existe milagre sem uma família. No dia da angústia, no dia da dor, nós temos um colo, nós temos um ombro, nós temos apoio, nós temos um abraço, um afago. E esse ambiente é um ambiente que só a família pode trazer. E Jesus não faz o milagre sem antes reunir a família. E a segunda coisa que Jesus faz é que Jesus deixa Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João representam três coisas nessa casa. Pedro representa a fé. Vocês lembram aquele episódio que Jesus estava andando sobre as águas e aí Pedro falou assim, deixa eu ir com você, então vem Pedro. E Pedro vai, pisa na água e uau, Pedro representa a fé. Aquele que anda no sobrenatural, aquele que vê onde ninguém mais vê. Quando a Bíblia fala sobre a fé, ela fala assim que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Imagina você ter certeza, não, eu tenho certeza, aqui eu estou vendo a água. Aqui eu estou vendo a água. Mas eu tenho certeza de que tem água aqui dentro sem eu estar vendo a água. Eu tenho certeza daquilo que eu não posso ver. Não, eu tenho certeza, eu creio que eu vou ser curado. Não, eu creio que eu vou ser transformado. Eu creio que isso pode mudar. Fé. Então é impossível acontecer um milagre numa casa sem fé. E a nossa fé, ela precisa estar no lugar certo. Como eu disse, não pode estar numa energia positiva. A nossa fé não pode estar no auxílio do governo. A nossa fé não pode estar na vacina. Uau, é incrível, mas está tendo reação. A gente tem fé na vacina ou não tem? E agora, quantos por cento estou imunizado? É um solo muito instável. Você não sabe. Mas quando a Bíblia fala sobre a fé, ela fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então não tem milagre sem fé. Segunda coisa, é que não tem milagre sem a palavra da correção. Tiago representa a palavra da correção. Um dia, se vocês quiserem, eu queria propor esse desafio para vocês. Leem o livro de Tiago na Bíblia. Ele é bem curtinho. E Tiago fala assim, ó, até um gigante barco do oceano, um gigante navio do oceano, consegue ser controlado por um pequeno leme, mas o homem não domina a sua própria língua. Até um cavalo, ele é coordenado por uma corda na sua boca, mas o homem não tem domínio próprio sobre a sua vida. Então Tiago, ele traz essa chicotada, sabe? Você fala assim, ai, nossa, meu Deus. Porque Tiago é a palavra da correção. Não tem como ter milagre sem a palavra da correção. Porque se nós não tivermos a palavra da correção, nós seremos reféns. Como
Como é que eu vou ter uma empresa e eu não puder falar para você uma palavra de correção? Como é que nós vamos fazer família? Eu tenho 2 filhos, o Isaac e a Isabela, de 8 e de 4 anos. Como é que eu vou ser pai e exercer a minha paternidade sobre eles se eu não tiver uma palavra de correção? Não estou falando sobre ser duro, não estou falando sobre ser... Não, nada disso. Estou falando sobre carregar uma palavra de correção. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela é o manual, a nossa palavra de correção. E não tem como ter milagre na nossa casa sem a palavra de correção. Então, a fé e a palavra de correção. Terceiro e último, João representa o amor. Porque João, ele era o discípulo amado. Ele era o cara que deitava no peito de Jesus. Ele era o melhor amigo. E quando a Bíblia fala sobre amor, em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino, como uma lata que faz barulho. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu pegasse os meus bens e desse para os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu fizesse isso sem amor, nada disso me adiantaria. Não tem como fazer as coisas sem amor. O que me traz aqui nessa manhã não é esse ambiente incrível, esse café delicioso. O que me traz aqui nessa manhã é o amor que eu tenho por Jesus e acreditar que Ele colocou em mim a sua palavra. E isso eu faço, não faço por encargo, não faço por oferta, não faço por dinheiro, não faço por mais nada. Eu faço pelo amor que me alcançou. E isso é o que move a minha vida. Quando Paulo termina essa carta que ele escreve aos Coríntios, no seu último versículo ele fala assim, ó: o que nos resta é a fé, a esperança e o amor. Só que o maior desses 3 é o amor. E por que o maior é o amor, Elisa? Porque a fé, ela é uma fé pautada naquele sacrifício que Jesus fez na cruz e que age sobre as nossas vidas. Então a nossa fé, ela está de certa maneira conectada a algo que foi feito, está no tempo passado. A esperança está conectada no tempo futuro, porque a esperança era aquilo que se espera. E a Bíblia fala que Jesus, ele virá para buscar a sua igreja, aqueles que confessaram a Jesus, aqueles que creram e foram batizados, que serão salvos. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Então essa esperança está para o futuro. Então a fé para o passado, a esperança para o futuro. Só que Paulo fala que o maior deles é o amor, e o amor é o amor para o presente, porque aquele que amou está no passado, aquele que vai amar está no futuro, mas o amor, ele está no passado, no presente e no futuro. Por isso o maior é o amor. Não tem como ter um milagre numa casa, não tem como ter milagre numa empresa, não tem como ter um milagre numa vida se nós não tivermos amor. Amor ao próximo, porque o amor é o que faz a gente exercer atos de justiça. O amor é que a gente faz quando a gente vê alguém deslizando com a gente, alguém sendo duro com a gente, e fala assim, não, mas espera aí, eu não estou aqui por causa do sentimento, eu estou aqui por causa de um amor. Eu tenho amor. Então eu entro na condição do milagre. É o amor, a decisão de todos os dias. Então uma casa com milagre é uma casa que tem fé. A casa com milagre é uma casa que tem Bíblia, que tem palavra. E uma casa com milagre é uma casa que tem amor. O maior disso é o amor. Jairo trouxe o milagre para dentro de casa. E Jairo não desistiu enquanto não trouxe Jesus para dentro de casa. Amém?